Muito boa tarde, presidente, senadora Simone Tebet, ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu estava pensando aqui, refletindo, ouvindo todas essas perguntas, todas as respostas do ministro, como a vida é engraçada. Como o mundo dá voltas. Cerca de um ano, eu estava ligado na televisão, acompanhando, vibrando por cada etapa da Operação Lava Jato. Chegamos à 61ª fase. Eu acompanhei como cidadão, e hoje eu peço permissão para falar também como cidadão, para agradecer ao ministro por esse trabalho prestado à nação brasileira. Tem um grande humanista, pacifista brasileiro, Chico Xavier, que eu muito admiro, que ele coloca o seguinte: o bem que você pratica é seu advogado em toda parte. Senhor ministro Sérgio Moro, junto com a força-tarefa da Operação Lava Jato, fez um grande bem ao Brasil. E esse bem que foi plantado lá atrás, nós estamos colhendo agora. Está aí a gratidão do povo brasileiro ao senhor, nesse momento de ataque. Ataque que eu diria covarde. Porque eu não vou nem comentar aqui, me permita, presidente, senadora Simone Tebet, esses vazamentos criminosos. Eu não vou perder tempo com isso, se o próprio ministro garante que não reconhece a autenticidade de muitas divulgações que foram feitas aí pela imprensa. Mas eu queria aproveitar esse momento que nós estamos aqui, de ressaltar os 13,8 bilhões até agora trazidos de volta para o Brasil, recuperados da Operação Lava Jato, que eu considero esse grande patrimônio do povo brasileiro e que só se fortalece. Com tudo isso que está acontecendo aqui, ministro, com a sua serenidade, com a sua segurança, com seu olho no olho para cada senador aqui, sua firmeza, eu acredito que mostra que tudo que foi feito até hoje foi mais do que certo. E eu queria aproveitar esse momento e dizer que eu fico assim, acho até uma piada quando se coloca que teve, durante essa operação, que foi visto partido A, partido B, partido C. Que é isso? Vários partidos foram envolvidos nessa operação. Isso é prova. Se não teve prisão de todos os partidos, é por causa justamente do foro privilegiado, que a gente precisa, aliás, a Câmara dos Deputados precisa definir exatamente esse projeto que o Senado já fez a parte dele, diga-se de passagem. Eu queria aproveitar o tempo que me resta, e eu vou até dispensar a réplica, porque eu já vejo que 10 horas que a gente está aqui, e ficou tudo muito claro, como o sol, as respostas do ministro. Eu queria apenas partir para uma proatividade. Eu estou muito preocupado, ministro Sérgio Moro, muito preocupado com a votação que nós teremos na semana que vem aqui no Senado. Eu queria ouvir a opinião de Vossa Excelência, se for possível, que é esse projeto de lei da Câmara 27 de 2017, que trata do abuso de autoridade e a questão das medidas contra a corrupção, tudo junto. Eu queria ler aqui um trecho, porque a sociedade precisa debater esse assunto também, é importante, que interessa a todos, e o prazo é curto, é uma semana. O princípio do livre convencimento motivado do juiz, no momento em que profere uma decisão, apesar de não lhe permitir que esse venha a decidir ao bel prazer nos processos que preside, pois tem que está fundamentado nas provas dos autos, possibilita ao magistrado uma certa autonomia ao se pronunciar sobre o acervo probatório. Pergunto, até que ponto essa discricionariedade do juiz
pode estar comprometida com o que foi anunciado na lei de abuso da autoridade. E pergunta 2, para encerrar. Vossa Excelência acha que a emenda apresentada pelo relator, inserindo o artigo 8 do título 3, que trata do abuso de autoridade por parte dos magistrados, o parágrafo 8º, que diz: a divergência de interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. Isso afasta o risco da falta de discricionariedade fundamentada na hora de emitir uma decisão? Essas são as 2 perguntas que eu faço a Vossa Excelência, desejando um ótimo trabalho. Eu fui um dos parlamentares que fui recebido por Vossa Excelência. Lhe disse na oportunidade que o senhor é um missionário e queria lhe desejar todo sucesso e espero vê-lo um dia, sim, isso é uma opinião minha, gostaria muito de ver como brasileiro o senhor no Supremo Tribunal Federal, que está precisando de um grande jurista como o senhor. Ministro, com a palavra. Senador Eduardo Girão, eu agradeço as considerações religiosas, inclusive aí a Operação Lava Jato. Eu acho que é muito importante lembrar o resultado desses trabalhos e todo o esforço de todos os envolvidos. E não só são juízes, não são procuradores, não são policiais, não são só os advogados. Foi um esforço da sociedade brasileira. Vamos lembrar quantos milhões saíram às ruas protestando contra a corrupção disseminada que havia sido revelada nas investigações, especialmente no âmbito da Petrobras. Então, seria realmente uma pena se essas conquistas forem simplesmente colocadas de lado por conta de uma espécie de um fake escândalo ou coisa parecida. No que se refere ao projeto, eu não vi o último relatório ainda. Parece que teve uma mudança no relatório ontem, eu não vi o último texto. No que me deixa um pouco desconfortável em fazer comentários, em relação a ele. Eu acho que esse tema tem que ser tratado com muito cuidado, e eles estavam tanto quanto esquecido, sendo tratado com certo vagar no Congresso, e de repente houve essa aceleração. Confiamos aí nas boas intenções, evidentemente, dessa recolocação do tema em discussão, mas seria bom que houvesse muita ponderação e debate em cima das provisões específicas desse projeto. Lembrar que esse projeto é decorrente do projeto popular das 10 medidas. Houve uma alteração substancial dele na Câmara dos Deputados, que foi objeto de severas críticas aí por parte da sociedade. Não vou entrar nesse mérito. Veio para o Senado. Eu tenho uma série de preocupações. Eu acho que ninguém é a favor de abuso de autoridade. Nós temos que coibir o abuso de autoridade, seja do juiz, do promotor, do procurador, de quem quer que seja. Eu não sou mais juiz, então não sou afetado por esse projeto. Posso falar aí com tranquilidade sobre isso. O que eu lembro do projeto que veio, o texto que veio da Câmara, com todo respeito aos senhores deputados que formularam, haviam alguns problemas técnicos. Pegaram basicamente lá as infrações éticas da magistratura e do Ministério Público, previsto na Lei Orgânica da Magistratura e replicadas na Lei Orgânica do Ministério Público, e estabeleceram que isso era crime. O que, assim, gera algumas situações como a violação do decoro, um crime, mas é um pouco indeterminado. Parece que isso foi tirado, parece que isso foi alterado no relatório de ontem, não sei. Algumas questões lá, o procurador emitia opinião fora dos autos. Mas como é que fica? O advogado vai poder emitir opinião fora dos autos? O Ministério Público não. Não vai poder esclarecer a sociedade, não vai poder emitir nota de esclarecimento. E se fizer isso, ainda que isso seja considerado uma infração ética, vai ser considerado um crime? Talvez não haja aqui um pouco de desproporção. Então, assim, não é uma crítica aqui definitiva ao projeto, porque eu não sei qual é a redação atual dele, mas acho que esse tema deveria ser bastante discutido, com muita ponderação,
e evitadas precipitações. Né? Porque não é só uma questão de coibir o eventual abuso de autoridade, mas se for para coibir, como fazê-lo? Né? E evitar que essa precipitação gere alguma espécie de, sei lá, retrocesso. Penúltimo orador inscrito, senador Stiverson. Perdão. Senhora Presidente Simone, parabéns pela condução, presidente. Senhor Ministro Sérgio Moro, senadores presentes, senadoras. Eu tinha dito em entrevista, ministro Sérgio Moro, que não viria aqui nessa audiência. Tamanho o absurdo que eu acho. O país está passando por tantas dificuldades. Nós temos aí mais de 40 milhões de irmãos nossos entre desempregados e vivendo de bico nesse país. E o que está se discutindo, ministro, não vai levar a lugar nenhum, já que é humanamente impossível um juiz, um promotor, não ter esse diálogo, né? Eu até, observando em alguns processos, ou pessoa física que a gente tem, que conduziu pela empresa, quantas vezes eu pedi para falar com o promotor por discordar de algum posicionamento, ou de um juiz, ou um desembargador, ou de um ministro. Não sabia que isso seria motivo de tanta controvérsia e tanta coisa que está acontecendo. Está se parando muita coisa e está se discutindo hoje o quê? As conversas que houve entre o ministro, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro com o promotor e assim por diante. Mas eu não vim aqui para fazer pergunta ao senhor. Eu vim aqui fazer uma observação, algumas observações. Nós não podemos esquecer dos avanços da Lava Jato, de forma alguma. Concordo em número, gênero e grau que a gente precisava dar um basta no que estava acontecendo no nosso país, ministro. Eu discordo de algumas maneiras que foram tomadas, já que nós nos baseamos muito pelos Estados Unidos, principalmente, ou na Europa, e nós esquecemos as nossas empresas que estavam sendo investigadas, que ali tem homens e mulheres, pais de famílias que têm seus empregos. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem uma empresa que é investigada, como é o caso da OS ou Odebrecht, a empresa e os empregos são sagrados. Os proprietários vão para a cadeia, prisão perpétua, dependendo do seu crime. No nosso país, não. Nós acabamos com centenas e milhares de empregos de pais e mães de família. Talvez faltou essa observação para que a gente cuidasse melhor dessas pessoas, já que o problema maior nosso hoje é o desemprego. Quando foi anunciado o convite de Vossa Excelência para ocupar o Ministério da Justiça, eu pensei comigo na época, ele não vai aceitar, porque a esperança que nós brasileiros tínhamos no senhor, com tudo que aconteceu, que o senhor ia permanecer para que se chegasse as investigações da Lava Jato nos estados e nos municípios, porque não chegou, pouca coisa se chegou, nos maiores, né? E muita coisa tem que ser apurada. Foi uma jogada de mestre do presidente, né? E política. Muitos dizem que o presidente Bolsonaro não é político, mas ele, ao escolher o senhor, ele teve aí uma jogada de mestre, levar o senhor para o Ministério da Justiça, porque a população assim apoiou, certo? Mas, para o senhor, acredito que não foi um bom negócio, porque hoje o senhor está vendo aí. Talvez daqui uns dias o senhor vai estar ter que dar explicações por um cafezinho que às vezes um dono de bar ofereceu para o senhor, quando o senhor foi tomar um café numa padaria em qualquer lugar, porque o senhor é um ser humano normal como nós, né? Então, tudo isso que está acontecendo aí, para nós, para o país, não foi bom, não está sendo bom, certo? Mas aconteceu, o senhor é ministro. Que o senhor possa levar e nos ajudar num momento tão difícil como esse, que o país está passando, levar o nosso presidente uma pauta positiva, e nós temos muita coisa positiva para nós apresentar. E que eu já fui vítima, estou sendo vítima desses hackers, desses ataques, desses blogs mentirosos, dessas pessoas que não têm o que fazer e ficam postando coisas denegrindo a imagem das pessoas. Como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senhor ministro, eu já fiz um requerimento para a nossa comissão, e nós vamos estar debatendo e discutindo na nossa comissão já
para que os ministros, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele está falando o que vai ser feito com relação a tudo isso. Vossa Excelência não vai fazer pergunta? Posso Nem já dar mais pergunta, 2 minutos de réplica? Nada, tá, vou certo? conceder mais 2 minutos. Então, só quero aqui falar que esse requerimento vai estar sendo apresentado e nós vamos estar discutindo ali, propondo que o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional vai lá para estar falando sobre isso. Nós não podemos mais viver, presidente, da forma que a gente está vivendo, em que um blog ou uma pessoa que tem uma influência nas redes sociais chega, denigre a imagem das pessoas, como foi agora. Teve um blog aí de autoridade dizendo que no meu gabinete tinha 6 funcionários ali à minha disposição, sendo que eu tenho a minha funcionária, que tem 30 anos que trabalha comigo, a única que paga com o meu recurso. Isso tem que acabar. Não é simplesmente desses blogs, mas de algumas autoridades também que se julga no direito de falar o que quer, na hora que quer, né? No mais, senhor ministro, parabenizar o senhor por tudo que o senhor fez, nós devemos muito ao senhor, tá? Eu só tenho essa observação, que eu acho que foi um péssimo negócio o senhor ter saído ali como juiz para vir para o Ministério. Nós tínhamos a esperança que em 2022 o senhor viesse talvez como candidato à presidência da República. No mais, obrigado, parabéns pela sua condução. Senador, eu agradeço as palavras gentis. Se tentou na Operação Lava Jato o mais possível preservar as empresas. O que ocorre é que durante as investigações, um bom tempo, as empresas não queriam reconhecer os ilícitos e queriam continuar delinquindo. Aí ficava bem difícil e a legislação atual não nos dá aqueles instrumentos de afastar ou mudar o poder de controle, até porque também não é uma coisa tão simples, dada a dimensão dessas empresas que estavam envolvidas nesses esquemas criminosos. A partir do momento que as empresas resolveram reconhecer os seus erros, os seus crimes, colaborar e indenizar, sempre foi dada abertura para aqueles acordos de leniência, que era a forma delas recuperar. O grande problema é que algumas cometeram tantos e tão graves crimes que os danos reputacionais acabaram, vamos dizer assim, afetando a capacidade delas de se reerguerem. Eu espero que ainda todos possam se reerguer, mas há um impacto que transcende o que o juiz pode fazer. Foi o que aconteceu no Brasil com o Banco Rural. Se envolveu em sucessivos escândalos e não sobreviveu. A questão última, de ter aceitado a posição, eu já expliquei. Entendo a sua crítica, senador. Recebo ela com muito respeito. Só posso dizer que eu aceitei com a melhor das intenções. Senador Chico Rodrigues. Senadora Simone Tebet, Vossa Excelência, que tem presidido esta comissão com extrema competência, correção e equilíbrio, uma conduta permanentemente republicana. Tenho certeza que o que se esperava anteriormente a esta participação do ministro Sérgio Moro foi infinitamente menor o furacão que esperavam do que efetivamente tem acontecido aqui, com absoluto respeito e uma conduta extremamente republicana por parte de todos os senadores. Aqui e acolá um pouco de excesso, mas natural do processo democrático. Ministro Sérgio Moro, o senhor teve berço. O seu pai, Dalton Áureo Moro, professor de geografia, forjou sua personalidade, que seguiu exemplos de dentro de casa. O seu pai, o senhor Dalton Áureo Moro, ainda era um ferrenho crítico das desigualdades sociais. E isso o senhor aprendeu no berço. Sua mãe, a professora Odete Stark Moro, também balizou a sua formação, realizando aos olhos dos 2 filhos ações voluntárias na primeira fila da Igreja Católica, preparando catequistas e distribuindo alimentos a necessitados. Gestos que se repetem até hoje, além de ir à missa quase todos os dias. Portanto, equilíbrio, formação e exemplo, Vossa Excelência teve. Família. E nós verificamos, ministro, que, a exemplo do que respondeu ao meu colega senador Vanderlan Cardoso, Vossa Excelência está aqui numa missão que, na verdade, orgulha a população brasileira
e engrandece o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a Vossa Excelência, pontuais, mas que servirão para esclarecer a opinião pública nacional. Como o senhor vê essa etapa que acaba de realmente realizar aqui nesta comissão e o pacote anticrime? Que outras medidas marcarão a sua atuação no Ministério da Justiça? Daqui a alguns anos, qual o legado que Vossa Excelência deixará para o Brasil e para o governo Jair Bolsonaro, que muda paradigmas todos os dias do seu governo, alinhado com a vontade nacional, contrariamente àqueles que andavam na contramão da história? Primeira pergunta. A segunda, a corrupção fala mal do Brasil lá fora, no exterior. É um dos pontos levados em consideração pelo capital internacional na decisão de investir aqui no nosso país. Eu não vou julgar os fatos que estão agora em questão, mas entendo que grande parte do que está acontecendo nesse momento reflete o medo de muitos que seu trabalho no combate à corrupção possa atingi-los. Dessa forma, lhe pergunto, o que Vossa Excelência pode fazer para, ao superarmos esse momento difícil que passa o Brasil, fortalecer a nossa imagem como um país sério e livre da corrupção endêmica que tinha se instalado no nosso país? Terceira pergunta, o que o Ministério da Justiça está fazendo para combater o crime cibernético, essa chaga da sociedade moderna, que tem atingido toda a população em sua intimidade? A Intercept, os hackers, hospedados criminosamente em outros países, devem ser combatidos, e como a inteligência brasileira está trabalhando para evitar que ela se propague de uma forma absolutamente incompreensível e irresponsável. Inclusive, a gente sabe que manipulada. Você vê hoje na internet as montagens, as falas de quem não falou, as imagens que não existem, que são montadas, etc. Imagina só a descrição pura e simples nessas comunicações que estão sendo aí viralizando aí no país. E a quarta e última pergunta, que milhões de brasileiros gostariam de fazer a Vossa Excelência. O senhor acha que o ex-presidente ou os condenados por Vossa Excelência e outros que ainda estão na fila seriam condenados por qualquer outro juiz com base nas provas colhidas nos autos? Eram essas quatro perguntas, senhor ministro, e dizer, sem réplica, porque tem sido clara como uma janela sem vidro as suas respostas, que mostra com o esvaziamento do plenário, aqueles mais exaltados, aqueles que iam na contramão por serem oposição, e nós respeitamos ao governo, mas dizer que o presidente Jair Bolsonaro está no caminho certo. Acho que numa conduta muitas vezes espartana, de uma conduta invejável, mudando paradigmas que o Brasil, na verdade, cobra e precisa. Vossa Excelência é um desses símbolos que, na verdade, honra e orgulha o nosso país. Senador, eu agradeço as suas gentis palavras, a referência aos meus genitores. Meu pai, infelizmente, falecido já, minha mãe ainda viva. Eu acho que eu devo toda a minha formação moral e não que eu não tenha os meus defeitos, acredito que tenho meus defeitos, mas devo aos meus genitores e agradeço a referência bondosa ao nome deles. O legado, né? É complicado falar no legado quando não se terminou o trabalho. Acho que o trabalho como juiz deixa um legado de que é possível, né, vencer a impunidade da grande corrupção. Nós nos acostumamos a ver a grande corrupção e a impunidade como um fato natural, né, que nós estávamos fadados, tínhamos um destino manifesto de jamais sair daquele ciclo vicioso. Eu acho que isso, a Operação Lava Jato, com todos os atores envolvidos, juízes de várias instâncias, esse quadro foi sensivelmente mudado, o que não significa que não devemos aprofundar essas mudanças. No Ministério, o meu propósito, novamente, é firmeza contra a corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, e atingir esses objetivos com os meios aos nossos alcances, chegar a um cenário melhor
até 2022. Nós temos visto essa redução estatística significativa da criminalidade. É um dado importante, é um dado relevante. Cedo para comemorar, mas é importante. Nós temos tomado medidas pontuais em relação a essa criminalidade mais grave, tanto no plano executivo, como encaminhando aqui para o Congresso, que é a casa própria, projetos, né, porque nós queremos compartilhar com o Congresso as soluções para essa criminalidade mais grave no país. Espero que nós consigamos concretizar esses planos durante essa gestão. Né? Realmente é um novo desafio, né? É uma tarefa em relação à qual eu não estava acostumado, mas digo que estou tentando fazer o meu melhor aqui. Esses dias fizeram um levantamento que eu teria sido um dos ministros que mais recebeu parlamentar desde o início da gestão, né? Então nós temos trabalhado assim, dialogado, tentado convencer os parlamentares do acerto das nossas proposições, compreendendo, né, respeitosamente as dificuldades muitas vezes para votar aqui ou ali ou para aprovar determinadas medidas, ou seja, agido aí com extrema paciência. Simone. E em relação às condenações, né, eu acredito que o que eu fiz foi uma aplicação imparcial da lei e das provas, sem que eu me omitisse no cumprimento dos meus deveres. Tá? Vários outros juízes cumpririam essa mesma tarefa da mesma forma, porque o que importava nos processos era a lei, o direito aplicável e basicamente as provas. Tá? Alguns juízes fariam mais lentamente, outros juízes talvez fizessem até mais rápido, e depende do estilo de trabalho de cada um, mas eu acredito que se trocasse o juiz, não faria lá muita diferença. Como vem fazendo um bom trabalho, né, juízes de outras instâncias, magistrados de outros fóruns, em relação a casos de corrupção. Na própria 13ª Vara em Curitiba, né, assumiu depois de mim a colega Gabriela Hart, que fez um excelente trabalho, e depois o juiz Luiz Bonar, que também vem fazendo um excelente trabalho. Agora, vamos admitir que havia já durante o ano de 2018, já havia tido uma redução, não é, do ritmo das diligências e operações, porque, afinal de contas, o material de investigação ele vai circulando ou seja, vai diminuindo o número de casos a serem desenvolvidos. Mas eu tenho plena confiança que eles vão realizar um excelente trabalho. Senadora Simone, eu gostaria apenas de, não poderia perder a oportunidade, o meu estado, o estado de Roraima, ministro, como Vossa Excelência sabe, nós temos mantido contato permanente com Vossa Excelência, tem uma situação terrível hoje de segurança, porque nós temos numa capital que tem 380 mil habitantes, nós temos mais de 50 mil venezuelanos assombrando, amedrontando a população do nosso estado. Então, nós gostaríamos, inclusive, de voltar a conversar com Vossa Excelência na próxima semana, vermos a possibilidade de reforçar com a Força Nacional, porque nós temos uma polícia militar extremamente capaz, adestrada, uma polícia civil também preparada, mas em números reduzidos. Então, nós gostaríamos muito de pedir esse apoio, essa ajuda a Vossa Excelência, que Roraima clama por segurança, a sua população, na verdade, em função dos imigrantes, né, dos refugiados venezuelanos, aos milhares, já, na verdade, não dão paz para a nossa população. Então, falaremos na próxima semana, ministro. Agradeço. Nem o microfone tá aguentando mais. Peço desculpa, mas nós estamos com um problema aqui com a palavra pela ordem de inscrição, o senador Eduardo Girão.